Saudações missionárias! Já te ocorreu o fato de que Deus pode nos enviar a lugares e a pessoas mais improváveis somente para cumprir o seu propósito? Pois fique comigo até o final desse vídeo, porque esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Vamos ler 1 Reis 17, 8 e 9, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Em uma outra tradução diz: Ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustente. Pois bem, o contexto em que esta ordem foi dada a Elias era um contexto de crise. O povo de Israel, a nação de Israel, estava vivendo uma situação de fome, porque eles haviam afastado do Deus verdadeiro e passado a cultuar a Baal, por influência do rei Acabe. O rei Acabe se casara com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. E nesse contexto, Deus trouxe um juízo sobre o povo, fazendo com que por 3 anos e meio não chovesse em Israel. E uma das piores consequências da falta de chuva é a fome. E agora, nessa situação em que todos estavam sofrendo, que todos estavam padecendo, Deus estava poupando o seu servo, Elias, que era fiel a Deus. E Elias tinha sido sustentado por Deus sobrenaturalmente às margens do rio Quizon, através de pão e carne que corvos lhe traziam todos os dias. Mas agora o rio secou e Deus então dirige a Elias essas palavras que nós acabamos de ler, mandando que ele vá até Sidom, a uma cidadezinha chamada Sarepta, e procurar uma mulher viúva, para que essa mulher o sustentasse. Às vezes eu penso que Deus tem um senso de humor, né? Pois bem, nós podemos ver algumas coisas bem curiosas nessa ordem que Deus dá a Elias. Em primeiro lugar, Deus manda Elias ir ao país exatamente o lugar, vamos dizer assim, de origem de toda a rebeldia, de toda a idolatria do povo de Israel. Porque Sidom era o país de Jezabel e era de onde, vamos dizer assim, Acabe importou toda aquela idolatria para Israel, que levou Israel a pecar. Uma outra questão curiosa que nós podemos observar é que Deus não mandou Elias a uma pessoa rica, de posses, não. Mandou a uma mulher viúva, que tinha um filho ainda para sustentar e que não tinha quase nada. Porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que a mulher fala para Elias assim: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos depois morrer de fome. E é a essa mulher que Deus manda Elias ir para ser sustentado por ela. E um outro fato curioso é que Deus dá uma palavra a Elias, para essa mulher, prometendo a ela que se ela suprisse a necessidade do profeta, que ela seria também abençoada e que não ia faltar o alimento para ela. Pois bem, nós podemos achar isso tudo muito estranho, porque na lógica humana não funciona, mas Deus tem outros planos. Deus tem um propósito nisso. E é interessante como Deus faz com que o seu propósito se cumpra da maneira mais inusitada possível, mediante a obediência e a fé. Na verdade, nós podemos ver nesse contexto que o que houve para desencadear o socorro de Deus, a provisão de Deus, foi exatamente a obediência e a fé. Porque Deus tem propósito em tudo o que ele faz. E nós podemos observar aqui, pelo menos 3 propósitos de Deus em mandar Elias até aquela viúva de Sarepta. O primeiro propósito é revelado por Jesus quando ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o propósito de Deus era salvação, era buscar aquele que estava perdido. E quem era o mais perdido, vamos dizer assim, nesse momento, senão o povo sidônio, aquele povo de onde veio aquele culto a Baal. Pois bem, Deus enviou o seu profeta ali para testemunho dele. Jesus disse que nós seríamos
suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o testemunho de Deus seria propagado ali entre aqueles perdidos. O segundo propósito que nós podemos ver é que Deus queria abençoar aquela mulher. Na verdade, Deus não precisava daquela mulher para sustentar Elias. Ele já tinha mostrado que ele é poderoso para fazê-lo sobrenaturalmente. Ele já tinha, anos atrás, séculos anteriores, sustentado o povo de Israel no deserto, mandando pão do céu. Ele sustentara Elias até o momento sobrenaturalmente, enviando carne e pão todos os dias. Mas agora Deus quis usar aquela mulher viúva, porque ele queria também proteger, suprir, abençoar aquela mulher. Porque quando aquela mulher decide compartilhar do pouco que ela tinha, aquele pouco se multiplicou e ela pôde ter sustento também para ela e para o filho dela. E não só o sustento, mas a bênção de Deus sobre aquela mulher viúva foi também de salvação, de redenção. Por que eu digo salvação e redenção? Porque mais à frente, o filho dela morre. E nessa situação, aquela mulher tem a oportunidade de se arrepender dos pecados dela e também de experimentar um milagre nunca visto antes, que foi a ressurreição do seu filho. Elias ressuscitou no poder de Deus o filho daquela viúva, e é interessante que esse é o primeiro relato de ressurreição de alguém na Bíblia, e aquela mulher foi alvo dessa bênção, porque ela obedeceu e ela ousou crer. E aí nós vemos também um outro propósito de Deus, era incluir aquela mulher sidônia entre aqueles que professam a fé, porque depois ela fala assim: agora eu sei que a palavra, que você é homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Aquela mulher passou a crer no Deus de Israel, assim como provavelmente muitos outros sidônios ouviram desse milagre ou desses milagres que essa mulher experimentou e passaram a crer. Quando nós obedecemos à ordem de Deus e nos dispomos não só a ir, mas também a contribuir, milagres acontecem e nós somos extremamente abençoados. Aquela mulher foi abençoada porque obedeceu, porque creu, porque confiou. Apesar do povo de Deus, o próprio povo de Deus, não ter crido, ela creu. Elias foi abençoado porque ele foi, e ele foi instrumento de Deus. Sejamos também como esses dois, sigamos esses exemplos. Nós podemos seguir o exemplo de Elias indo, podemos seguir o exemplo da viúva contribuindo, porque missões se faz assim, indo, orando e contribuindo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.